Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Boa tarde a todas as equipes, a Alessandra que nos acompanha. A intenção dessa conversa é para orientar as equipes de todos os municípios desta regional, especialmente para os municípios que têm os profissionais inseridos recentemente nas equipes. Então, nós vamos começar a apresentação dizendo o que é o NASF, né? O NASF é um apoio às equipes de saúde da família. Ele só existe porque existe uma estratégia de saúde da família. Pode compor a essa equipe NASF 19 categorias profissionais. Todos esses profissionais elencados podem estar sendo inseridos no NASF. Mas como inserir? No momento em que a gestão apresenta a proposta de implantação do NASF, ele precisa sentar com todas as equipes da saúde da família e identificar qual desses profissionais é importante para compor a equipe de apoio. A escolha desses profissionais não é da gestão e não deve ser da gestão. Deve ser escolhido, consensuado pelas equipes de saúde da família. Por que o NASF existe? Ele existe para ampliar as ações já realizadas pelas equipes, para buscar melhor resolutividade. Então, nós temos aí o que embasa o NASF, né, o histórico das portarias, outras portarias que são importantes para a sua legitimidade. Né? E o que sustenta o NASF? O NASF ele é sustentado pelo tripé, apoio matricial, clínica ampliada e projeto terapêutico singular. O apoio matricial, ele é a base que sustenta as ações do NASF. Ele só consegue ser realizado se haver encontros, se as equipes sentarem, encontrar com a equipe de apoio. Para apoiar, as equipes da família precisam estar organizado o seu processo de trabalho. Então, uma vez que a equipe do NASF ele chega, ele incomoda as equipes da saúde da família, porque muitas vezes ele não encontra grupos sendo realizados, os atendimentos domiciliares não estão sendo realizados, não tem estudos de casos. Então, ele começa assim, mas como é que eu vou apoiar se vocês não têm nada? Então, ele mexe um pouquinho com essa lógica da organização e da necessidade de reorganizar todo o processo de trabalho das equipes da saúde da família. Então, ele chega para dizer assim, nós estamos aqui para apoiar. Então, nós precisamos sentar, precisamos discutir, precisamos conhecer a realidade de vocês, as demandas, precisamos priorizar o que é mais necessário. E dentro dessa relação, é uma relação de puro encontro, né, em que nós vamos pensar em estratégias conjuntas, nós vamos inventar e reinventar, nós vamos interagir para realizar o cuidado. Então, como que funciona o apoio matricial? Ele precisa funcionar utilizando várias ferramentas. Então, dentro do apoio matricial, nós podemos utilizar as ferramentas do genograma, do ecomapa, que são representações simbólicas para diagnóstico, para conhecer melhor a família, para conhecer o suporte social dessa família, ou dessa pessoa, ou desse grupo. Definir uma frequência de encontros, não tem como apoiar se não reunir, é impossível acontecer o apoio matricial se não encontrar. E o que é possível fazer junto? O apoio matricial, ele se dá em duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão assistencial. O que se faz nessa dimensão assistencial? Faz estudo de caso, faz a construção do projeto terapêutico singular, faz as ações no território, né, ações comunitárias, faz reuniões de grupo, faz ações de atendimento domiciliar. Então, tudo isso dentro de uma lógica assistencial, que a gente chama assistencial direta.
Dentro da função pedagógica, nós podemos fazer formação para equipe, treinamento em serviço, capacitações, ou seja, nós podemos desenvolver a educação permanente dentro dessa lógica pedagógica. Outra ferramenta importante é a clínica ampliada. Os profissionais de saúde, especialmente das equipes da saúde da família, geralmente apresentam uma clínica fragmentada. E o NASF tem um grande desafio para ampliar essa clínica. De que forma? Ver o usuário, o sujeito, a sua família, de uma forma singular, mas dentro da sua subjetividade, dos seus valores culturais, suas crenças, suas necessidades, suas possibilidades, suas fragilidades também. E aí, na clínica ampliada, nós somos convidados a cuidar das pessoas e não das doenças. Ir além das suas queixas, identificar o que está além de uma dor de cabeça, o que está além de uma dor nas costas, identificar o lado social, o suporte familiar, o que ele tem atrás de todas essas queixas, para identificar possibilidades de intervenção. Fazer clínica ampliada é produzir saúde e também produzir sujeitos, uma vez que nós estamos produzindo também a corresponsabilidade de quem está sendo cuidado. Nós não vamos dar conta de resolver o problema sozinho, então nós buscamos a questão da intersetorialidade, porque as demandas apresentadas por um único sujeito, por uma única família, demanda questões, de repente, da assistência social, da educação, do transporte, da habitação e etc. Então, nesse olhar da clínica ampliada, nós precisamos identificar que o trabalho clínico ele precisa valorizar todo um contexto que o sujeito ou a família ou o grupo está inserido. Para isso, a importância da postura acolhedora, para isso, a importância da criação do vínculo e, especialmente, da escuta qualificada. Como fazer clínica ampliada? Né? Então, vínculo, a postura acolhedora, escuta qualificada, a visão holística do sujeito, o reconhecimento dos riscos, das vulnerabilidades presentes, né? Ter e tomar decisões ou intervenções muito mais diretivo, muito mais assertivo em diagnósticos de doenças. Muitas vezes, a pessoa já passou por tantos médicos e ele não conseguiu identificar. E a partir de uma escuta qualificada, né, de muita presença, o profissional consegue identificar e buscar a intervenção assertiva. Intervenção e definição do tratamento, realizar e acionar as intervenções, né, com quem que eu vou contar, com a própria família, se ele tem suporte familiar, se ele está institucionalizado, eu posso contar com essa instituição. Então, eu preciso identificar todos os fatores envolvidos para ter uma intervenção muito mais assertiva. Participação efetiva nas ações coletivas, comprometimento profissional, é importante a gente se comprometer com os casos, boa comunicação com a equipe e refletir a qualidade do cuidado. Sempre, né, nós somos convidados na clínica ampliada a avaliar a nossa atuação. O que eu estou realizando está provocando resultados? O meu cuidado, ele está sendo assertivo? Eu estou conseguindo resolver ou amenizar o problema apresentado? Outra grande ferramenta é o projeto terapêutico singular, que significa um conjunto de propostas e condutas terapêuticas articuladas. E não se faz projeto terapêutico singular sem discussão de caso. Então, há necessidade, primeiramente, de discutir o caso. O que já foi feito? Muito mais para as pessoas que apresentam problemas complexos. Né? Então, se perguntar, o projeto terapêutico singular é feito para todos? Não. Somente para os casos complexos, que exigem vários olhares,
que exigem intervenção direta de profissionais com especialidades diferentes, né? Então, a partir de uma reunião com toda a equipe, valorizando as opiniões de todas as pessoas presentes, né? O projeto terapêutico singular, ele pode ser elaborado não só para o indivíduo, mas para a família. Você identifica aí uma família extremamente complexa, que apresenta diversas demandas. Então, vamos pensar um projeto terapêutico singular para essa família. Também para o grupo, né? Nós temos projeto terapêutico singular para grupos de saúde mental, grupos de obesidade mórbida, as pessoas que estão na fila da espera da cirurgia bariátrica, por exemplo. E o projeto terapêutico singular, ele se apresenta em 4 momentos. Primeiro, a questão do diagnóstico, né? Qual é a queixa principal e outras queixas. Definição das metas, o que vamos fazer, o que nós queremos alcançar, qual resultado nós queremos alcançar. Definição das responsabilidades, o que vamos fazer, quem vai fazer o quê. E um prazo para realizar as intervenções e, novamente, reavaliar. O que realizamos deu certo? Onde que falhamos? O que precisou mais? Quais são as necessidades, né, que ainda precisa ser demandadas? Necessário para o projeto terapêutico singular, especialmente para as equipes que ainda não realizam, iniciar elegendo os casos complexos vivenciados nas unidades, discutir e identificar as características dos casos, apresentar o que já foi feito, o que é possível fazer, o que a equipe quer atingir como resultado, quais as intervenções necessárias, quem vai fazer o quê, e qual profissional de referência. É importante isso, de todos os profissionais envolvidos na elaboração do projeto terapêutico singular, vai ter sempre alguém que tem maior vínculo com esse caso. Então, essa pessoa é elegida como profissional de referência. E o tempo para reavaliar. Lembrando que o usuário, ele participa do projeto terapêutico singular. Importante que na elaboração da proposta desse cuidado, o usuário, a família, o grupo tenha ciência, né? E assine embaixo também que ele está ciente de que vai realizar, vai ser assistido ou vai ser cuidado, e ele vai fazer a parte dele, que é a corresponsabilidade. NASF e as redes de saúde, né? O que NASF tem a ver com a rede de saúde? NASF tem tudo a ver, porque ele tem um papel de articulação entre a atenção básica, as equipes de atenção básica e outros serviços, né? Nós temos aí, nas unidades de saúde, uma grande demanda para as especialidades. E aí, quando nós temos essas equipes sendo apoiadas pelos NASFs, a importância dessas equipes sentar, né, e identificar por que tem essa grande demanda. Precisamos atuar onde? Na promoção, na prevenção de cuidado, para diminuir essa fila enorme, de repente, por exemplo, para especialidade de ortopedia, nós precisamos pensar uma ação articulada com o DETRAN, com a Secretaria de Obras, para diminuir aí a questão dos acidentes de trânsito ocorridos nos municípios, né? Então, possibilidades N de discussão em que o NASF ele vai ser o mediador, vai ser esse articulador de todos os serviços que o município oferece. Então, é importante nessa articulação de rede a utilização da ferramenta de comunicação à distância. Nós precisamos fortalecer tudo isso, né? Trazer discussões, fazer as reuniões, as pactuações, para melhorar as nossas intervenções, né? Então, nós sabemos o quanto que é importante a gente estar conversando com o hospital de referência, com os centros de especialidades, com o centro diagnóstico e assim por diante. Onde o NASF atua, né? Em todas essas áreas estratégicas. Então, vai dar conta de tudo? Não. Por isso a importância do planejamento na construção da agenda coletiva, ou seja, tivemos uma experiência muito rica em Lucas do Rio Verde, em Sinop,
em que nós sentamos com todas as equipes de saúde da família apoiadas pelo NASF e nós identificamos, né, a partir de um roteiro, construímos a agenda coletiva a partir das necessidades mais urgentes e prioritárias para cada equipe apoiada. Isso é fundamental, as equipes sentar com todas as equipes da família para a construção dessa agenda coletiva, ou seja, para cada unidade de saúde, eu vou elaborar um projeto a partir do que eles, né, apresentarem como demandas. Pode ter várias demandas, mas o que são mais prioritários? Eu posso atuar, por exemplo, um projeto específico para a saúde mental e um projeto específico, então, para a nutrição. Mas de onde que eu vou identificar essa demanda? A partir, né, de relatórios do ESUS, identificando essa necessidade dessa população para essa elaboração desse projeto, né, de intervenção da equipe do NASF para a construção da agenda coletiva. Eu gosto muito desse quadro demonstrativo das ações do NASF, né? Nós atualizamos ele recentemente e fica muito claro, né, quais são as ações clínicas que devem ser compartilhadas, quais são as intervenções específicas decorrentes de categoria profissional e do saber específico de cada profissional, as ações que são compartilhadas no território e outras tantas ações que o NASF deve estar envolvidos também. Atividades mínimas para todos os profissionais, independente de categoria profissional, né? Realizar encontros regulares, definir em conjunto com as equipes apoiadas critérios de prioridade, daí a importância do planejamento, né? Critérios de acesso das atividades realizadas, e aí a gente chama atenção. Todas as equipes da saúde da família que têm apoio do NASF, ele precisa mostrar para a população que essa equipe ela é apoiada por uma equipe de especialistas, né? Então, a gente solicita que no quadro de informações das unidades esteja lá uma apresentação, né? Essa unidade apoiada pelo NASF, quais são os profissionais que compõem essa equipe, quais são as ações e atividades que essa equipe desenvolve dentro da nossa unidade, quais são os dias que essa equipe está nessa unidade e quais são os horários. Importante para a gente começar o processo de mostrar para a população, né, que essa equipe está atuando juntamente com a equipe de referência da população. E apoiar as equipes à distância ou presencialmente, especialmente em situações urgentes ou imprevistas, né? Nós temos, de repente, casos de violência e que há necessidade aí de uma intervenção imediata e que muitas vezes a equipe não consegue realizar nem mesmo uma abordagem. Fazer esse acolhimento, tanto para, de repente, para a vítima, né? Ou mesmo para o agressor ou a família dessa vítima, e aí o NASF ele é acionado. Então, são casos complexos. Disponibilizar a agenda mensal para todas as equipes e coordenações, né? Mostrar claramente qual que é a agenda de todos os profissionais dentro do NASF e qual que é a agenda de cada profissional. Né? Isso é fundamental. Registrar tudo, né? Então, mostrar e fotografar, registrar, e nós temos aí o ESUS, né, para nos auxiliar nisso, atender as pessoas de todas as faixas etárias e com todos os problemas dentro dos limites do seu núcleo familiar. Então, eu não posso responder uma demanda que, de repente, é para fisioterapia. Então, eu, como profissional do serviço social, eu não vou dar conta. Então, eu preciso estar, né, atuando dentro dos meus limites, né, e da minha formação. Apoiar os grupos e outras ações coletivas e realizar o atendimento domiciliar quando solicitado. Aí uma questão importante. Todas as ações que as equipes do NASF vai realizar, ele precisa estar realizando com
alguém das equipes da saúde da família. Por quê? A exemplo do atendimento domiciliar, quem é a referência para essa família? É o NASF, ou é a enfermeira, ou é o agente comunitário de saúde, ou é o técnico de enfermagem? Então, nós precisamos pensar que eu não posso ir sozinho para um atendimento domiciliar. Né? Uma questão de lógica, eu sou equipe de apoio, não a equipe de referência para aquela família. Vamos fazer sempre juntos. Realizar educação permanente, né? Identificar aí para as equipes apoiadas quais suas fragilidades, quais são os assuntos, as demandas que vocês, de repente, podem solicitar para o NASF, o apoio matricial na lógica pedagógica, né, de educação permanente, assuntos pertinentes para melhorar a sua prática, para refletir no cuidado. Então, um pouquinho para desenvolver o processo de trabalho, né? Então, estabelecer pactuações, importantíssimo isso. Tudo no NASF é pactuado. Desde a atividade que vai ser realizada com as equipes da saúde da família, pactuado com a gestão, a liberação de veículo, de materiais, etc. Né? Importante aí ter esse espaço, né, rotineiro de reunião para pactuar. E aí a gente identifica que em alguns municípios o NASF está descaracterizado da lógica de atenção básica. Por exemplo, o NASF não ser convidado para uma reunião de condução da atenção básica, por exemplo. Né? Então, como é que o NASF está sendo visto? Como apoio à saúde da família ou como centro de especialidades? Por que ele não faz? Por que ele não está sendo convidado para discutir, para pensar em estratégias, para elaborar situações mais assertivas, realizar planejamento conjunto, integrado com outros serviços? Por que ele está de fora? Então, é importante aí o gestor, né, que está, de repente, aí participando, inserir, integrar essas equipes do NASF nas reuniões, tanto das equipes só da família, quanto as reuniões de gestão. Definir ações de responsabilidade comuns a todos os profissionais que compõem os NASFs e as equipes, né? O que é de responsabilidade comum a todos? E o que é responsabilidade de cada profissional a partir da sua formação? Conhecer a realidade do território, então o NASF ele precisa também intervir como uma proposta dentro do território. De repente eu identifico uma necessidade de elaborar um projeto de saúde no território. Então eu identifico lá, um exemplo que a gente trabalha, as casas populares, né? As pessoas que moram nas casas populares, qual que é o perfil dessa população? De repente, eu identifico nessa população um grande número de dependentes químicos, de alcoolistas, por exemplo, né, de violência doméstica. Então, eu vou pensar numa proposta integrada com vários outros setores, secretarias afins, para pensar uma proposta de intervenção no território, né? Identificar o público prioritário para cada das ações. Então, eu preciso pensar que o NASF ele não vai dar conta de tudo, mas ele precisa buscar qual que é o público prioritário. Diante de tantas demandas, o que é mais gritante? Né? Porque a chegada do NASF ele já deveria ter impactado nos indicadores de saúde. E é uma preocupação muito grande nossa. O NASF está aí há um tempo, e aí? O que impactou? Impactou na promoção? Impactou na organização do serviço? Impactou na lógica de sair da clínica fragmentada, de só utilizar as queixas, né? Disciplinar o paciente, né? Ou buscar uma clínica mais ampliada, um atendimento mais humanizado e uma reflexão do cuidado.
Então, identificar em conjunto com a comunidade as atividades, as ações e as práticas a serem desenvolvidas. Né? Quando eu conheço o território, eu identifico o que esse território tem como potencialidade. De repente, já tem vários projetos sendo realizados, como, por exemplo, né, projetos assistenciais, projetos religiosos. Nós temos agora, né, a questão da Academia da Saúde, está lá dentro do território. Então, quantas ações nós podemos desenvolver junto com as academias da saúde? Desenvolver ações que visem humanizar a assistência, elaborar os projetos terapêuticos, né, para os casos complexos, conhecer e articular todos os serviços, né, importante isso, o NASF de repente sentar aí com a central de regulação, com os centros de especialidades, porque a lógica do NASF não é encaminhamentos, é compartilhar os casos, é discutir os casos, é buscar intervenções conjuntas para resolver esses casos. Se ainda está havendo os encaminhamentos, está descaracterizado da proposta do que, para quê e por que ele veio. Desenvolver coletivamente ações intersetoriais, né? Então, eu identifico lá que o CRAS e o CREAS, ele já tem grupos de gestantes, ele já tem grupos de adolescentes. E aí? Ele tem grupos de vítimas de violência. Eu não preciso inventar a roda. Eu vou atuar onde já existem grupos. Então, eu vou né, apoiar os grupos já existentes. Da mesma forma, as escolas. Então, nós podemos desenvolver várias atividades junto à população escolar. Desenvolver processos educativos, né? Conhecer e utilizar os protocolos existentes, e aí nós temos vários protocolos, nós temos várias ofertas dos cadernos de atenção básica para subsidiar. O que nós não podemos é realizar o trabalho do achismo. Precisamos sempre estar pautados em alguma coisa. Por isso, as diretrizes do Ministério e as diretrizes da Secretaria do Município, através dos sistemas de informação. Tá? Não é uma lógica política do que a gestão acha importante, e nem do que os vereadores acham importante. Não. É a partir de análise dos indicadores que eu vou pensar na minha atuação. E realizar o cuidado da própria equipe. Né? Interessante isso, porque quando nós sentamos com as equipes da saúde da família apoiadas, nós vamos identificar o que é prioritário para cada equipe. Muitas vezes, nós vamos identificar que o que é prioridade para aquela equipe é a mediação de conflitos. É momentos terapêuticos para essa equipe, é o cuidando do cuidador para essa equipe. Né? Então, muitas vezes não é intervir nos grupos, não é intervir somente nos atendimentos compartilhados, nas discussões de casos ou atendimentos domiciliares, mas é intervir na própria equipe da saúde da família, que adoece, que vive o luto, que chora, né? Que é gente como a gente, e que tem momentos que vai precisar de um suporte afetivo, psicológico e assim por diante. Organização do processo de trabalho. Né? Então, como que eu vou organizar, né, a minha gestão do cuidado? Pautado em quê? Critérios, né? Nós precisamos definir critérios para acionar o apoio, nós precisamos definir as atribuições de cada profissional, precisamos buscar parâmetros para a distribuição da carga horária, ou seja, de repente eu identifico que eu estou atuando muito em uma única equipe, mas e as outras? Eu preciso identificar, e na construção coletiva da minha agenda, pensar em parâmetros de distribuição de carga horária. De repente eu identifico que um profissional da minha equipe, ele está muito envolvido em uma ação somente para uma unidade, mas e as outras? Né? É importante a gente pensar em tudo isso para organizar a agenda. Tá? Definição de formas de organização das agendas,
com possibilidade e a flexibilização. Importante isso. Nós vamos identificar situações que o carro não vai estar disponível. E aí? Nós precisamos ser inventivos, nós precisamos ser criativos e nós precisamos identificar outras possibilidades. Para isso, a flexibilidade é importante. Algumas recomendações para a construção da agenda, né? Não vou me adentrar disso porque vocês vão estar com esse material, né? Mas lembrar que tudo é pactuado, tá? Alguns elementos importantes que precisam constituir essa agenda do NASF, né? As reuniões de matriciamento, os atendimentos individuais, os atendimentos domiciliares, os grupos, as atividades coletivas, os momentos de educação permanente e assim por diante. NASF e ESUS, né? Então é importante esse sistema de informação que permite analisar as necessidades e as melhorias do processo de trabalho. Então, quando eu faço a inserção das informações no ESUS, eu posso gerar relatório para identificar e fazer uma reflexão da minha atuação, né? Não muitas vezes em quantidade, mas em qualidade mesmo, né? Comigo e com a atuação da própria equipe. A importância dos registros. Esses registros eles vão auxiliar a continuidade do cuidado aos indivíduos, compartilhamento das condutas entre os profissionais, o reconhecimento das demandas do território, o apoio clínico, né, e aí importante a interconsulta, a consulta compartilhada, definição de ações prioritárias, o desenvolvimento de educação permanente de acordo com as necessidades, melhoria constante do processo de trabalho e dos serviços ofertados, por meio do monitoramento e avaliação dos dados coletados. Então, o importante aqui é dizer, não é suficiente só inserir as informações no ESUS. É importante trazer de volta essas informações para refletir, para elaborar diferentes estratégias de cuidado. As fichas, né, que são utilizadas no ESUS, a ficha do atendimento individual, a ficha do atendimento da atividades coletivas, né? Então, o que o NASF, né? Quais são as fichas que o NASF utiliza, né? O atendimento domiciliar e assim por diante. Um pouquinho para refletir. Enquanto equipes do NASF, né? De quantas reuniões, de discussões, de casos ou espaço de articulação das ações de saúde você participou? Quantos atendimentos individuais você realiza por mês? Quantos grupos terapêuticos você realiza por mês? A oferta de atividades coletivas é condizente com a demanda da população? A partir do trabalho realizado, da carga horária disponível, existe sobrecarga ou ociosidade? Quantos foram marcados e qual é o absenteísmo? Então, é importante essas reflexões, essas perguntas, para que cada profissional de NASF e a sua equipe possam pensar um pouquinho, né? Se eu estou atendendo ainda na lógica do atendimento individual, eu estou distanciando de uma grande ferramenta que o NASF disponibiliza, que é a realização do projeto terapêutico singular, que é os grupos, as atividades coletivas, a grupalidade. Demandas para atendimento individual vai ter sempre, mas o grande desafio das equipes é juntar, né, agrupar esses semelhantes. Então, eu tenho lá, de repente, na minha lista de atendimentos, eu tenho lá 15 mulheres com diagnóstico de depressão. Então, ao invés de atender uma, eu vou juntar elas e vou realizar um grupo
um grupo, um momento terapêutico, de atuar coletivamente, de trabalhar as expressões pessoais, de trabalhar aí estratégias diferentes dentro de uma abordagem coletiva e não individual. Então, é importante refletir em tudo isso. Então, o caminho é a grupalidade. Se eu ficar na lógica do atendimento individual, eu vou ficar sendo somente especialista atendendo como ambulatório, né? Mas e daí? Então, não é para atender individualmente? Os atendimentos individuais, eles são necessários para os casos complexos, casos que não tem como ser trabalhado no coletivo. Então, um exemplo, casos de violência, por exemplo, né? Casos que não tem como você abrir seu coração para uma grande demanda de pessoas ali que está na sua frente, por exemplo. E aí alguns desafios do ESUS. A ampliação da cultura informacional contribui para a superação da ideia de que o registro da informação é um trabalho meramente formal, burocrático ou pouco útil para os trabalhadores. É aquilo que nós já mostramos em outro slide, né? E discorremos também, que é a importância dos registros de os dados serem confiáveis, verdadeiros e que possam resultar de alguma coisa, né? Que aquilo que eu transfiro para o sistema possa voltar para que eu possa refletir e organizar, né, o meu processo de trabalho, né, planejar as ações, de repente, de uma forma diferente, utilizando novas abordagens, novas estratégias. E o NASF e o Programa de Melhoria da Qualidade. Né? O que é, então, esse programa? Trata-se de um modelo de avaliação de desempenho dos sistemas de saúde nos 3 níveis de governo, que pretende mensurar os possíveis efeitos da política de saúde com vistas a subsidiar a tomada de decisão. Então, qual que é o seu objetivo? Induzir a ampliação do acesso da melhoria de qualidade da atenção básica, para a garantia de um padrão de qualidade comparável, nacional, regional e localmente. Então, essa é a importância, então, do Programa de Melhoria da Qualidade. Então, a adesão do NASF, ele aconteceu no 3º ciclo, né? Então, aí nós temos os números da quantidade de equipes de NASF do Mato Grosso, desse total, quantidade que aderiram, né? E na nossa regional nós temos 11 equipes, né? E nós temos 100% de todas as equipes sendo inseridas dentro do PM aqui. Um pouquinho da estrutura dos instrumentos, né? Então nós temos aí instrumentos de avaliação da gestão e instrumentos de avaliação das equipes de NASF. Dentro dessas avaliações das equipes, nós temos os indicadores de atendimentos realizados pelo NASF, né? Média de atendimentos individuais, percentual de atendimentos domiciliares, percentual de atendimentos compartilhados e percentual de atendimentos em grupo. Então, esses são os indicadores dentro do Programa de Melhoria da Qualidade. O que o NASF traz de novo? Ele traz de novo uma abordagem clínica, ou seja, uma clínica ampliada, centrada nas pessoas, de uma forma interdisciplinar, né, trabalhando bastante os projetos terapêuticos. Um modelo de organização de serviços, né, os mecanismos de integração dos especialistas na atenção básica, ou seja, eu incluo profissionais de diferentes saberes para melhorar a minha intervenção, para ampliar o meu cuidado e para ser mais resolutivo, né? Utilizando vários elementos da Política Nacional de Humanização para favorecer a integração, ou seja, o NASF traz um olhar da postura acolhedora, do vínculo, né? Da ambiência,
da questão da própria clínica ampliada e assim por diante. E, ao mesmo tempo, uma metodologia para a gestão integrada da atenção à saúde, ou seja, eu vou melhorar na gestão desse cuidado, eu vou melhorar, né, a organização, quando eu vou fazer a atuação numa unidade, eu reorganizo o processo de trabalho dela. Nessa reorganização, eu atuo fazendo intervenção desse cuidado e buscando melhorar, né, essa clínica. Quais são os recursos necessários para operar no NASF? Nós temos aí a questão do financiamento, da organização dos espaços físicos da unidade, né? É importante a gente lembrar onde é o local que o NASF vai atuar. O NASF ele precisa atuar onde existe a equipe da saúde da família está atuando, ou seja, nas unidades. Então, nós vamos fazer algumas adaptações de horário, de espaço físico, para que essa equipe do NASF possa apoiar. O NASF ele não precisa ter uma casinha escrito lá, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né? Caracterizando muito um centro de especialidade ou mesmo um ambulatório, né? Descaracterizando toda uma proposta do suporte, né? Sendo ele apoio. Precisa do mapeamento dos espaços de recursos da comunidade, né? Das equipes, né? Com essa população definida, precisa de normas, as diretrizes, material de suporte técnico, operacionais, precisa dos sistemas de registro e precisa também de uma equipe de gerentes e apoiadores comprometida com o conhecimento da proposta, né? Então, quando se pergunta assim, o NASF precisa de um coordenador, o NASF ele precisa de uma pessoa dentro da própria equipe que seja uma referência, porque várias experiências de coordenadores não deram certo. Trouxeram coordenadores leigos que não entendiam nem mesmo o que é atenção básica, qual é o papel da atenção básica, e nem tampouco qual que é o papel do NASF. Então, como é que ele pode ser um gerente, ou ser um apoiador, ou ser um coordenador? Como é que ele vai falar em nome de uma equipe? Não tem lógica isso. Então, reuniões de planejamento, a educação permanente, né, e resolução de problemas. Mecanismos de acesso ao NASF definidos, né, inclusive encaminhamentos externos, ou seja, antes de encaminhar para uma especialidade, que o NASF possa, né, sentar com essa equipe e discutir esse caso. De repente, a própria equipe tem condições de auxiliar e de intervir nesse caso, ao invés de encaminhar para fora, né? E o monitoramento do trabalho do NASF, importante isso. O NASF, ele passar por um processo de monitoramento e avaliação, né? Nós temos na nossa regional alguns municípios que são prioritários para monitoramento, né? De onde que nós identificamos e que critérios que nós utilizamos para pensar nesse monitoramento dessas equipes? A sua história, os seus indicadores, né, o CISPACTO, a questão de novos profissionais sendo inseridos nessa equipe, né, e um pouquinho da série histórica também, do que eles faziam e que deixaram de fazer, e do que ainda não fizeram, para começar, então, a ser feito. Algumas práticas grupais possíveis, né, esse slide é importante a gente apresentar para a gente despertar nas equipes, nos profissionais que compõem a equipe, algumas possibilidades de atuação, né? Grupo aberto de apoio psicológico, grupo de alimentação saudável, grupo de caminhada orientada, grupo de reuniões de matriciamento em saúde mental, reunião, momento terapêutico à equipe, apoio do farmacêutico aos serviços de farmácia, gestão das listas de espera, né, dos encaminhamentos para especialidades, grupo de novos pais, grupos de triagem para pais, para crianças, grupos de adolescentes, grupos de autoestima, grupos de qualidade de vida,
tarde do conto, espaço do riso, família saudável, encontro dos talentos, grupos intergeracionais, técnicas da biopsicologia, as PICs agora estão presentes, né? E eu já quero convidar aí para o dia 19, né? Nós estaremos realizando o primeiro encontro regional das PICs, né? Em que nós vamos estar apresentando a proposta desse cuidado, da política das práticas integrativas, apresentando aos gestores, aos coordenadores da atenção básica, na prática, né, utilizando aí diferentes técnicas e recursos terapêuticos holísticos, disponibilizando aí material, subsídio, para sensibilizar os gestores a abraçar essa causa. Então, o que pactuar? Como eu disse, tudo no NASF ele precisa ser pactuado. Desde a construção do projeto do NASF, desde a sua composição da equipe, desde o apoio, né, aos espaços formativos, a pactuação do processo de trabalho, o que fazer, quando fazer, onde fazer, como que vai ser feito, quem da equipe da Saúde da Família vai estar conosco, vai fazer junto conosco, né? A questão da participação social é importantíssimo. E, para isso, a importância da responsabilidade na cogestão e os gestores, né, que coordenam esse processo. Se a gente não conseguir sensibilizar os gestores para que o NASF veio e qual que é o papel dele, nós não vamos ainda impactar, né, os indicadores de saúde. Esse é um slide importante. A gente tenta consolidar aqui quais são os erros mais comuns que a gente identifica nas equipes de NASF. Tentar juntar todos os profissionais nas atividades e reuniões. Não dá. São diversos projetos em andamento, são diversas atividades sendo realizadas, então não tem como juntar todo mundo, né? Então não espera aí realizar uma reunião, né? De repente, eu só vou conseguir fazer uma reunião se tiver todos presentes. Não. Esperar as equipes da família para tudo, né? Para planejar com o NASF. Não espera, não. Vamos sentar com a enfermeira, de repente vamos lá sentar com a recepcionista. Qual que é o olhar da recepcionista? Com a zeladora, o que ela identifica no momento em que ela está lá abrindo a unidade para limpar? Quais são as queixas que essa população apresenta? O vigia, todo mundo é importante. Vamos identificar essa grande demanda, né? E aí a gente pensar, sentar com alguns componentes das equipes para planejar, não com todos, não tem como esperar isso. Usar textos teóricos sobre o NASF e apoio matricial para a formação, né? Muito palavras técnicas, né? E aí a gente tenta aí simplificar as coisas, tudo que é mais simples, a gente fala assim, menos é mais, e isso é positivo, né? Planejar atividades do NASF sem as equipes, é impossível isso. Eu cheguei no NASF agora, cheguei lá do Sul, e lá eu desenvolvi um projeto maravilhoso, eu trouxe para cá. Mas a realidade é outra, a demanda é outra, a necessidade é outra. Então, eu preciso, somente a partir do conhecimento da realidade e das demandas apresentadas pelas equipes, que eu vou pensar e planejar as ações que são necessárias para responder às demandas apresentadas. Apostar apenas nos coordenadores locais para integração, apostar apenas nos profissionais para divisão de trabalho, apostar apenas nas normas, nas diretrizes para organizar o trabalho, tentar convencer as equipes da importância do apoio antes de apoiar, né? Faz isso, espera aí. Então, eu vou apoiar na prática, fazendo, acontecendo, né? Para que eles possam identificar, no momento em que eles fazerem a leitura do que eles fazerem esse comparativo e visualizar. Eu já identifico isso, porque acontece isso na prática. Explicar o que é NASF pelo que ele não é, e organizar as atividades em função do que os profissionais NASF acham importante, né? A gente até fala assim, imagina pensar um grupo de caminhada conduzida na nossa região ao meio-dia. Isso é inviável. Né? O que dá certo?
Dá certo a agenda transparente e disponível para as unidades. Então, as equipes de saúde da família saberem o que as equipes estão realizando, quando que elas estão realizando, onde elas estão realizando, para quem elas estão realizando. Gestão descentralizada, apoio institucional, normas e diretrizes, monitoramento do registro e da produção, iniciar o apoio pelas maiores demandas das equipes, atender casos represados, discutir listas de esperas e passos de encaminhamento, e aí a gente vai diminuir essa fila de espera, né? E daí nós vamos estar utilizando a teleconsultoria, né? Espaços de integração com outros serviços, e aí a necessidade dessa articulação, alguns parâmetros para monitorar o que as equipes da família, do NASF realiza. Importante que a equipe do NASF sente um pouquinho e busque parâmetros para identificar que tipo de atividades eles estão realizando, se essas atividades estão dando certo, né? Se existe aí uma avaliação positiva, tanto dos usuários como das próprias equipes, e assim por diante. Informações importantes para o monitoramento, né, utilizando aí a situação de saúde da população descrita, os resultados das pactuações. A gente chama sempre atenção onde nós vamos. O NASF precisa conhecer esses pactos. O NASF precisa estar inserido nas metas que foram pactuadas e auxiliar a gestão, a coordenação e as equipes da família a pensar em estratégias diferentes, inovadoras, para implementar e para melhorar os seus indicadores. Então, algumas possibilidades de perguntas avaliativas, né? Os usuários conseguem identificar quais ações são desenvolvidas pelo NASF, os usuários estão satisfeitos, né? O que nós estamos realizando está atendendo às necessidades das pessoas. A população conhece o que é NASF? A população sabe diferenciar que essa equipe é de NASF e essa equipe é da saúde da família? Né? Que é a sua referência? As atividades são realizadas conforme planejadas? Se não, por quê? Quais são os entraves? Por que os objetivos não foram alcançados? Devemos mantê-los como está ou há aspectos a serem aprimorados? Então, o que nós esperamos, né, desse desenvolvimento do processo de trabalho? Melhor resolução dos episódios da doença, aumento no conhecimento em saúde da população, melhor abrangência de problemas atendidos dentro da atenção primária, melhor coordenação, melhor continuidade das ações entre os profissionais, na interface com outros serviços, né, que possam integrar, que possam ser mais articulados, que possam pensar em fluxos, que possam pensar em protocolos, que possam instituir mesmo o cuidado compartilhado. Melhor qualidade técnica das ações, uma diversificação das ofertas da atenção primária, né? Uma vez que eu tenho diferentes profissionais de diferentes saberes, é a importância de pensar que existe um cardápio de ofertas diferentes, né? Não só a clínica médica, não só o cuidado da enfermagem, mas tem outros profissionais ali atuando. Melhoria de acesso a algumas ações, né? Importante. E o que a gente espera que a equipe tenha? A questão da flexibilidade, ser muito mais proativo, não esperar, né? Mas sair do seu lugar. Fazer movimento para que as ações, as atividades aconteçam. Ah, mas eu não fui acionada, mas eu me coloquei à disposição para ser acionada. Eu sentei, eu apresentei o que é o NASF, quais são as possibilidades de intervenção, onde eu posso apoiar, onde eu posso atuar, né? Eu conheço a população, eu conheço as demandas daquela equipe, há resiliência, porque como profissionais de saúde nós precisamos trabalhar com os insucessos terapêuticos, e para isso a gente precisa buscar bastante a resiliência, o respeito, o vínculo
e o comprometimento de estar completo no NASF. E aí eu chamo a atenção para os profissionais que fazem 10 horas no NASF, 20 horas no NASF e 10, 20 horas em outro serviço, como exemplo, centro de especialidade ou mesmo centro de reabilitação. Separar a sua atuação do centro de especialidade, do centro de reabilitação, do seu trabalho dentro do NASF, sendo matriciador, sendo apoiador a uma equipe da saúde da família. E quando essas 10 horas, nesse exercício das suas 10 horas, ser comprometido, fazer valer mesmo o tempo que você vai estar com essa equipe, né? Dar o seu melhor, separar a sua atuação. Né? Recentemente, nós realizamos um material que desmistifica muito a atuação do fisioterapeuta dentro do centro de reabilitação e a atuação e esse cuidado do fisioterapeuta dentro da atuação como sendo apoiador. Né? Então, é importante que vocês tenham essas ferramentas. Esse material foi disponibilizado para todos os NASFs e gestores. O trabalho do NASF tem o propósito de resgatar o cuidado contínuo, com toda a abrangência e singularidade que o termo possibilita pensar, o que envolve desde o processo interativo entre quem cuida e é cuidado, até o estabelecimento de parcerias intersetoriais. Então, a importância aí desse papel do NASF é ser apoio e resgatar esse cuidado dos profissionais, dos usuários, da população e estreitar, né, esse vínculo com a comunidade, trazendo as parcerias intersetoriais muito mais presente na sua atuação, nas atividades coletivas especialmente. O Ministério disponibiliza muito material. Quem dizer assim, eu não sei como atuar, né, porque não está buscando como aprimorar. Então, os cadernos da atenção básica são ricos de informação, né? Eu trouxe somente 3, né? Mas aí vocês têm aí no DAB, né, Departamento da Atenção Básica, lá na biblioteca, nas publicações, vocês podem baixar aí, fazer o download de todos esses cadernos. Né? Recentemente saiu as contribuições do NASF para a atenção nutricional e tem mais coisas saindo por esses dias aí. Né? Então, é buscar informações. Onde? Vocês vão lá na atenção básica, né? Vão lá no amigo Google, coloca lá, DAB, Departamento da Atenção Básica, lá tem, né, programas, projetos, ações, vocês vão lá, NASF, lá vai ter, o que é NASF, financiamento, publicações, portarias, legislações e todos os materiais disponíveis. Nós temos uma ferramenta importantíssima que é o Telesaúde. O NASF precisa apoderar dessa ferramenta, né? Dúvidas que podem ser sanadas, situações que podem ser resolvidas juntamente com as equipes da saúde da família e muitas vezes até desconhecem essa grande ferramenta. Tá? Então, está aí disponível para vocês. Nós temos aí as comunidades de práticas, né, que são eles experiências exitosas de diferentes lugares, com práticas diferenciadas, o que está dando certo em vários lugares do país, e também o curso do Guia Saúde Mental. Vários desafios. Primeiro, nós temos que romper com a fragmentação das ações e dos serviços. Isso é meu, isso é seu. Não, é nosso. O cuidado é nosso, a população é nossa. Precisamos integrar mais esse cuidado. Ações precisam ser realizadas integralmente, pensando na educação, pensando na assistência, pensando na cultura, no esporte, no lazer, buscando ações mais integradas,
mais conjuntas. A população é a mesma. Por que eu vou ficar no meu quadradinho? É impactar os indicadores de saúde. O NASF está aí há um tempo, e aí? O que melhorou? Qual que é a minha contribuição como equipe NASF, de repente, para melhorar o indicador de coleta de preventivo, por exemplo, de melhorar a questão da saúde do homem, da saúde da mulher, da saúde da criança e tantos outros indicadores. Para isso, nós precisamos construir uma gestão compartilhada do cuidado. Precisamos reunir todo mundo numa mesma linha de pensamento, que é a produção da saúde, que é a produção do sujeito, numa conexão afetiva, numa conexão de olhares. Isso só vai acontecer se haver encontros, se haver reuniões, se haver programações e planejamento integrado. Para isso, se a gente conseguir tudo isso, a gente vai conseguir, então, enfim, o grande desejo, que é promover a qualidade de vida da população, que espera muito por nós. Então, o NASF ele não se caracteriza como equipe de referência para os encaminhamentos. Não. Ele é apoio. Ele não é centro de especialidade e nem ambulatório. Ele não é um técnico para trabalhar exclusivamente para a formação dos profissionais das equipes da família. Ele não é um supervisor de equipe de gestão. Ele não está ali para monitorar horário, ele não está ali para denunciar ninguém. Ele não está ali para ser um fofoqueiro e nem um leve-trás para a gestão. Não se constitui porta de entrada do sistema para os usuários. Não, a atuação dele deve ser dentro das unidades. Então, ele não é porta de entrada, porque a porta de entrada são as equipes. A referência, um vínculo é a equipe. Não compõe o nível secundário do Sistema Único de Saúde. Ele só existe porque existe uma estratégia de saúde da família. Ele não é uma estratégia de atendimento individual. Ele precisa trabalhar muito mais na lógica da grupalidade, de trabalhar a lógica do cuidado integral, e diminuir aí essa demanda dos atendimentos individuais. Quando a gestão, os médicos entenderem a lógica do que o NASF, para que o NASF veio, não vai ter mais ao NASF, não vai ter mais os encaminhamentos, não tem mais nenhuma necessidade de impressos, porque o NASF está atuando ali, juntamente com eles, participando, integrado nas equipes da família. Enfim, o processo de trabalho ele se dá no cotidiano das relações, utilizando a tecnologia leve e relacional do fazer e produzir saúde e sujeitos. É isso que nós esperamos da reorganização desse processo de trabalho, através das relações, da tecnologia leve, relacional, dos encontros, para a gente pensar em estratégias de produzir sujeitos e produzir saúde. O importante é continuar caminhando juntos. Então, nós acreditamos e a gente pensa juntos que somos muito mais fortes que se a gente for sozinho. Muito obrigada e a gente então abre aí para as perguntas e reflexões. Tá bom, então a primeira questão que chegou foi a da Alessandra, e ela diz o seguinte: podemos socializar com as outras equipes, de NASF do Estado, aquele parecer sobre o fisioterapeuta que o Escritório de Sinop elaborou? Sim, pode sim. Fica à vontade ali. Ok, vamos passar para uma segunda questão. É do pessoal do NASF de Sorriso. Temos dúvidas de como utilizar os dados do ESUS para análise e melhoria dos processos de trabalho da equipe. Existe a possibilidade de gerar relatórios com os indicadores
Então, é importante que a equipe de NASF sente com a pessoa responsável pelo sistema do município, especialmente o ESUS, para que possa imprimir esse relatório, para que essa equipe tenha condições de identificar a sua produção e fazer essa reflexão, né? Vai ter, eu também tenho dificuldades, né? Nós não temos muito acesso à questão da produção, mas o caminho é sentar com o responsável pelo sistema de informação, fazer a impressão desses relatórios e fazer uma reunião de discussão e avaliação desses indicadores. Então, a Andy está respondendo, você já coloquem aqui para mim, então, um okzinho no bate-papo, se está respondido, se está tudo certo. Se tiver mais alguma outra questão ainda referente a essa situação, a gente volta nela, tá bom? Então, vamos lá. O NASF de Vera, a questão é o seguinte. Quando lançamos no ESUS reuniões de equipe e PTS, esses dados não aparecem no relatório do ESUS. Como de novo, Anne, quer que eu refaça a pergunta? Sim. Vou fazer. Então, pessoal do NASF de Vera, a pergunta é a seguinte. Quando lançamos no ESUS reuniões de equipe e PTS, esses dados não aparecem no relatório do ESUS. Bom, pensando que o projeto terapêutico singular, ele nasce de uma discussão de caso, né, seja indivíduo ou seja grupo, né, a lógica de inserção dessas informações, se o projeto terapêutico singular ele foi elaborado para um caso, ele vai ser atendimento individualizado, né? Porque a ficha do ESUS ele não tem um específico para elaboração do projeto terapêutico singular, né? Agora, pensando num projeto terapêutico elaborado para um grupo, a lógica é utilizar, né, o formulário de atividades coletivas, por exemplo. Eu acho que é isso. A Alessandra também pode me auxiliar, né? Eu também tenho as minhas limitações em relação ao sistema ESUS. Sim. O Guilherme, de Nova Mutum, ele nos enviou duas questões. A primeira é como lançar PTS no ESUS, né? E a segunda é, nosso sistema é o GEMUS, então aí fica a questão que, de repente, não só você, mas a Alessandra também, se quiser colocar alguma situação, fica à vontade. Uhum. Bom, vários municípios, eles têm um sistema próprio, né? E aí é importante a gestão, a coordenação do sistema e as equipes sentarem para identificar, né, isso. Mas em relação ao projeto terapêutico, é aquilo que eu disse, né? Quando for para casos específicos, individualmente, vai, né, utilizar a ficha do atendimento individual. Né? Quando for para grupos, vai ser para a ficha das ações coletivas, né? Dizer que a gente se coloca sempre à disposição, né, para auxiliar os municípios. Essa é uma ferramenta importante, é a nossa primeira web. Teremos muitas outras a partir dessa primeira experiência, né? Nós podemos atingir todos os municípios sem deslocar e dizer assim que o NASF dá certo. O NASF dá certo quando a equipe é comprometida, quando o gestor é sensibilizado e quando a população conhece o verdadeiro trabalho do NASF. Então, fica aí grande tarefa, tanto da gestão quanto das equipes, em mostrar, em divulgar, em apresentar à população o que é o NASF, para que ele veio, onde ele atua e em que lógica ele atua. Se a gente conseguir reorganizar a partir dessa sensibilização com a população, nós vamos conseguir reorganizar o processo de trabalho realizado dentro das unidades.
porque uma vez que o gestor tenha conhecimento, ele não vai obrigar as equipes a somente fazer atendimento domiciliar ou atendimento individual, porque tem muita demanda, porque o prefeito cobra, porque o vereador cobra, exige. Não, ele vai estar seguro, legitimado, amparado. Qual é a lógica do trabalho dessa equipe? E a gente coloca à disposição, agradecer, né? Fico muito feliz por ter 74 participantes, né? A gente consegue melhorar aí cada vez mais a atuação, despertando o fazer e esse fazer junto. Muito obrigada.